O começo depois do fim. Capítulo 456. Sei homem. Ponto de vista. Caera de Noir. O palácio estava fervilhando de atividade, o que não foi nenhuma surpresa. Um pouco mais surpreendente foi o fato de que ninguém ainda tinha me dito para sair ou tentado me algemar, mas fiquei grato por isso não ter acontecido. Eles precisavam das informações que eu poderia fornecer porque eu sabia o que estava por vir. Na ausência não planejada do guardião Vajrakor e sua coorte de dragões, recorri a Virion Eralit, líder de fato dos elfos, para transmitir a notícia do ataque de Agrona. Arturo deixou como comandante militar de Vildurial, para grande desgosto coletivo dos senhores anões. Dentro de uma hora, ele reuniu seu conselho de guerra e começou a se preparar para um possível ataque à cidade. Durgar Silverchalet, filho de Daglan, senhor de seu clã, apresentou-se diante de Byron e Virion enquanto seu pai olhava com orgulho. A cidade está bem fechada, disse ele quando Virion o reconheceu. Cada entrada tem vários metros de pedra sólida, como você disse, com os novos bunkers instalados e qualquer ataque canalizado através de tão poucos pontos de ataque possíveis, as pessoas estarão seguras, acrescentou Ornfeus Earthborn, sorrindo como se esta fosse a maior notícia possível. Daglan Silverchalet pigarreou. Sim, bem, vocês, nascidos na Terra, tiveram 2 semanas inteiras para fazer isso acontecer, não é? Lance Byron entrou no meio da conversa, silenciando uma possível discussão antes que ela pudesse piorar. Ainda estamos aguardando a confirmação de que todos os portões de teletransporte em Vildurial estão desativados, disse ele, sem fazer nenhum esforço para disfarçar sua frustração enquanto olhava dos Silverchalice para os Eardorns. Deveria ter sido concluído horas atrás. Daglan Silverchalet pigarreou. Desativamos o novo portão de teletransporte de longo alcance trazido do oeste de Darv, bem como todos os portais de curto alcance nos níveis inferiores e nos arredores. Os senhores acreditam que manter o portão aqui no palácio ativo é essencial, e alguns de nós temos artefatos particulares em nossas próprias propriedades, alguns dos quais devem ser mantidos em condições de funcionamento para que a nobreza possa escapar se necessário. Desabilitar todos os portões, além de selar a grande caverna, nos prenderia dentro da cidade, não é? Se o que a garota alacriana disse for verdade, e não tivermos os dragões e Arthur Levin, então eu não veria nosso amado lar se tornar um matadouro, não quando pudermos salvar alguns, e não nenhum. Mordi meu lábio inferior quando o anão me trouxe para dentro dele. Ornfeus parecia envergonhado. Nisto, Lord Arthborn compartilha a opinião do clã Silverchalet. Afinal, comandante Virion, você mesmo enviou seu povo para fora da cidade para sua segurança. Seria apropriado deixar-nos uma rota de fuga potencial caso tal coisa se tornasse necessária. Lance Byron esfregou a ponta do nariz, sua mana fervendo ao nosso redor. Ele deu uma rápida olhada em Virion e então disse: nenhum portal deve permanecer acessível por qualquer motivo, Lord Silverchalet. Desative-os imediatamente. O senhor anão cruzou os braços e retribuiu o olhar carrancudo. Isso deve ser decidido pelo Comitê General. Devo lembrá-lo que a comandante era Lit e você não tem capacidade oficial para dar ordens em Vildorial. Arthur Levin, embora seja um grande herói, não é o rei de todos os de Catem. Virion deu a Silverchalet um sorriso amigável e os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Você está certo, é claro. Eu não posso obrigar você a fazer nada. Mas se você não desativá-los, Byron aqui os transformará em escombros. Byron, o lance de aparência séria, assentiu e seus pés se levantaram do chão enquanto ele voava em direção às portas da sala de guerra. Dadlon empalideceu e gaguejou incoerentemente enquanto perseguia Byron. Espere agora, veja aqui, um desses portões fica na minha propriedade. Você não. Suas palavras se perderam no barulho geral enquanto ele corria pelo corredor atrás da lança, seguido por Durgar, vários atendentes e membros de seu clã, e até mesmo Ornfeus terrestre. Virion virou-se para a próxima pessoa que esperava por sua atenção, uma mulher élfica de aparência gentil, cujo cabelo ruivo estava começando a ficar grisalho.
Que notícias do nosso povo, Saria? A mulher deu a Virion um sorriso suave e melancólico. Eles montaram um acampamento temporário nas terras florestais a oeste de Mihorlak. Além de alguma tensão com alguns agricultores, a viagem parece ter sido abençoadamente anticlimática. Bom, disse Virion, sua voz era um rosnado. Então eu gostaria que você se juntasse a eles. Byron levará você e alguns outros membros do pequeno conselho, depois ficará para vigiar as pessoas de lá. As sobrancelhas de Saria se ergueram e ela deu meio passo para trás. Outros na sala de guerra fingiam não observar a troca com atenção. Perdoe-me, Virion. Você sempre foi gentil com minha família. Em muitos aspectos, os Triscanos e os Iralets eram semelhantes. Mas eu não gostaria que você me tratasse como uma criança. Posso não ser meu primo, mas também não sou indefeso. Por favor, eu ficaria. Virion suspirou e virou-se para uma pilha de pergaminhos, desenrolando e começando a examiná-lo. Você é pior que Byron. Não, Saria. Nosso povo também precisa de liderança e proteção. Gostaria que eu pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas confio em você e em Byron para servir bem em meu lugar. A mulher reprimiu sua resposta, fez uma reverência superficial a Virion e então se virou e se afastou rapidamente. Virion ergueu os olhos de seu pergaminho, seu olhar percorrendo a sala. Ninguém mais estava esperando por ele, então ele voltou sua atenção para mim. E você, Kaera? Você tem certeza de que quer arriscar a longa jornada até a clareira das férias depois do que aconteceu? Eu preciso, eu disse seriamente, pensando no que devia estar acontecendo nos acampamentos alacrianos. O que seria pior? Se Corbett, Lenora, Lauden ou os outros tivessem hesitado em entrar na linha, ou se estivessem preparando suas armas para ir à guerra em busca de Arthur, Ladceris precisa saber o que descobri. Se eu puder ajudar os outros. Uma última coisa que devo perguntar, suponho, e espero que você me perdoe, mas, você tem certeza de que o que quer que tenha acontecido, essa combustão de sua mana, não continuará a ser uma ameaça? Não posso colocar outros em perigo. Se a Grona puder usar você como arma. Mordi o lábio, considerando minhas palavras com cuidado. Não posso ter certeza, comandante Virion. Eu nem sabia que essa armadilha estava armada em minha carne até hoje. Ninguém fez isso, tenho certeza disso. Mas posso sentir como isso me afetou, como se de alguma forma me esvaziasse. Minhas próprias runas, minha magia, parecem distantes, menos minhas. Então não posso ter certeza, mas sinto que a coisa dentro de mim se foi, queimou. Eu deveria ter queimado junto, então talvez eles não tenham previsto a necessidade de detoná-lo mais de uma vez. Virion estendeu a mão e eu a peguei com firmeza. Arthur confiou em você, então eu também confiarei. Posso não te conhecer bem, mas posso ver que você tem um bom coração, disse ele, me surpreendendo. Isso, acima de tudo, me dá um pequeno indício de esperança para o futuro de nossos 2 povos. Mandarei avisar que o portão de teletransporte de longo alcance pode ficar ativo brevemente, apenas para deixá-lo passar. Podemos levá-lo até a cidade de Shirus, embora ainda seja uma jornada até a muralha a partir daí. Se você não se importa em aceitar uma sugestão, veja se consegue se juntar a um grupo de aventureiros da guilda, já que eles são. O forte estrondo de uma explosão sacudiu o palácio e fez cair poeira em cascata do teto. Uma onda de tensão tomou conta dos rostos de todos os presentes quando eles se viraram para Virion. Ele fechou os olhos e parecia estar procurando a fonte com sua mana. É apenas Byron, ele confirmou um momento depois. Parece que Silverchalet e os outros senhores anões se mostraram pouco acomodados em relação aos portais, acrescentou ele com certa severidade. Houve alguns resmungos dos anões na sala, evocando uma tensão palpável, e Virion suavizou. Perdoe-me, amigos. Seu povo merece uma liderança melhor do que a que obteve desde os Greysunders, mas todos vocês tiveram um desempenho admirável. Este simples comentário pareceu dissipar a tensão e, finalmente, Virion voltou sua atenção para mim. De qualquer forma, já divaguei o suficiente.
Boa sorte, Lady de Noir. Você também, comandante Virion, eu disse, sentindo-me um pouco estranho ao me virar e marchar rapidamente em direção à porta. Atrás de mim, ouvi um dos anões dizer: comandante, uma mensagem de Etistim. Eles avistaram forças alacrianas perto da cidade. Diminuí a velocidade, voltando-me um pouco para ouvir mais. Caramba! Avise Gideon e aquele Azura. Não há mais tempo para esperar. Se eles têm alguma arma preparada, precisam mobilizá-la agora. Só então, uma poderosa assinatura de mana apareceu do nada, lançada pela cidade como uma sombra gigante. Eu engasguei, girando nos calcanhares para encontrar os olhos arregalados de Virion. Ceres. Os sons da batalha seguiram-se quase imediatamente. Eu não esperei pelos Dicatias, em vez disso fugi o mais rápido que pude. Meu corpo doía e meu núcleo estava esgotado, mas deixei a dor de lado. Se a própria Ceres estivesse aqui, com seu hit Lira do Igblood, até onde eu podia sentir, então eles não sabiam outra forma de evitar que os refugiados alacrianos se tornassem bombas ambulantes. Mas Arthur não estava em Vildorial. Ele era o objetivo. Talvez se eu conseguir convencê-los desse fato, eles possam partir sem retribuição de Agrona, pensei esperançosamente. No momento em que saí do palácio, os soldados alacrianos já estavam fluindo de um túnel parcialmente destruído para uma das residências pessoais do clã anão. Soldados dicatianos estavam saindo correndo do palácio na minha frente e se formando do outro lado da estrada acima da brecha, evitando que os alacrianos viessem por aqui. A resposta de baixo foi mais lenta. A maioria dos soldados de Vildorial foram organizados para apoiar os portões fechados de entrada e saída da cidade, bem como em posições defensivas estratégicas para proteger a infraestrutura e os civis. O fluxo de alacrianos não foi exatamente rápido, com o túnel de onde saíam meio desmoronado, mas Ceres e os dois retentores devem ter chegado primeiro, abrindo caminho para os outros. Agora, Ceres e Silhit estavam envolvidos com Byron pela cidade. Enquanto eu observava, Byron lançou ataques na parede da caverna, tentando fechar o túnel de onde os soldados alacrianos estavam saindo, mas nuvens de névoa escura, a técnica do vazio de Ceres, absorveram cada um de seus raios antes que pudessem pousar. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer a seguir. Meu sangue estava lá embaixo, lutando por Agrona. Ou eles resistiram e encontraram o destino que teria me levado se não fosse pela minha nova forma mágica e por ele. Não consegui alcançar Ceres enquanto ela lutava contra a lança. Mesmo que eu tivesse energia para lutar, não poderia me voltar contra os alacrianos sob o comando de Ceres, a maioria dos quais servi com eles durante a breve rebelião, ou contra os Dicatianos que me permitiram viver entre eles. Ondas de magia, desenhadas no ar como linhas de ruído negro, espalharam-se pelo campo de batalha abaixo. Retentor Lira. Enquanto as bases de uma ideia ganhavam vida lentamente em minha cabeça, comecei a correr pela estrada com as forças ainda jorrando do palácio à mão. Eu não tinha dado 5 passos quando outro problema se apresentou. Diminuí a velocidade bem antes da luta, não querendo ser pego nela. O cabelo vermelho fogo de Lira era visível como uma bandeira de batalha perto do centro das forças alacrianas. Os soldados vildorianos estavam lançando feitiços e ataques mundanos de ambos os lados, mas Lira rebateu muitos deles sozinha. Os atacantes alacrianos estavam atacando os Dicatias, tentando romper as linhas. Lira! Eu gritei, mas ela não deu nenhuma indicação de me ouvir. Os sons da batalha, fogos mágicos, ordens gritadas e os gritos dos feridos, engoliram minha voz antes que ela pudesse alcançá-la. E, no entanto, era um risco demasiado grande tentar avançar através das linhas da frente, onde eu poderia ser confundido com um combatente inimigo por soldados de ambos os lados. Com o pouco de mana que absorvi e purifiquei desde a detonação de minhas runas, peguei o emblema que fortalecia meus feitiços de atributos do vento. A fadiga queimou atrás de minhas têmporas em resposta, mas a magia apenas cintilou.
Um jato de água fervente formou um arco sobre a linha de frente dos Dicateanos e caiu entre os magos, fervendo contra a pedra a poucos metros de mim. Ao mesmo tempo, a estrada tremeu sob meus pés quando, abaixo, uma enorme pedra de gelo caiu sobre as forças que tentavam bloquear a direção inferior. Antes que eu pudesse reunir forças para tentar outro lançamento, uma onda de choque de ruído subaudível atingiu as linhas dicateanas, jogando dezenas e dezenas de anões e seus aliados humanos e élficos no chão. Magos alacrianos avançaram pela estrada em minha direção, passando correndo pelos soldados caídos. Para o palácio. A voz de Lyra soou, saindo do próprio ar, como se ela estivesse bem ao meu lado. Procure em todos os cômodos, em todos os níveis. Precisamos encontrar Arthur Levin atrás de mim, a guarda de elite do palácio, todos magos, posicionou-se na entrada do palácio. Eles ergueram escudos com runas gravadas e trabalharam em conjunto para conjurar uma barreira mágica sobre as pesadas portas, que estavam sendo fechadas atrás deles. Tomando uma decisão, corri para a frente, zigue-zagueando entre os dicateanos em retirada que estavam sendo empurrados para trás pela onda repentina. Se ao menos eu pudesse alcançar Lyra, eu poderia, Caera. Meu olhar se voltou, procurando as linhas de alacrianos atacando. Foi com um misto de alívio e horror que encontrei os olhos de minha mãe adotiva, Lenora. Corbett estava com ela, assim como Taejen e Arya, meus protetores. Reconheci também soldados e guardas de sangue de Noir espalhados pelos grupos de batalha ao redor. Fortalecendo-me com uma respiração profunda, mergulhei em frente, evitando o feitiço ocasional e evitando os Dicateans o melhor que pude. Meu sangue adotivo estava diminuindo, outros grupos de batalha avançavam, fluindo ao redor deles em uma maré de magia e aço. Atrás, porém, aqueles soldados dicateanos, derrubados pela explosão sônica, estavam lentamente se levantando. Arthur não está aqui. Eu me peguei gritando assim que cheguei perto o suficiente para ser ouvido com clareza. Cair para trás. Ele não está em Vildorial. Pelos chifres de Vritra, Caera, você está vivo, Lenora jorrou, envolvendo-me em seus braços. Ela estava soluçando, percebi, e um pavor frio tomou conta de meu peito. Onde está Lauden? Corbett, parecendo deslocado em sua armadura de couro mal ajustada e empunhando um escudo e uma lança, piscou várias vezes e não olhou diretamente para mim. Parece que você e a ceifadora Ceres, lá de Ceres, inspiraram em seu irmão uma coragem imprudente, Caera. Corbett hesitou, mas eu já sabia o que ele iria dizer. Engoli as emoções conflitantes que o sacrifício de Lauden conjurou dentro de mim. Haveria tempo para enfrentá-los mais tarde, se sobrevivêssemos. Você tem que recuar, eu continuei. Retire-se da cidade se puder. Leve seus homens, tantos quantos quiserem segui-lo. A máscara de dor no rosto de Corbett rachou. Você não me ouviu. Seu irmão já está morto e você gostaria que tivéssemos o mesmo destino. Não há como recusar isso, Caera. De repente, ele me olhou com suspeita. Embora isso não pareça verdade para todos igualmente, Lenora entrou na frente dele, franzindo testa ferozmente. Pelo Vritra, Corbett, use aquele intelecto alucinante que me fez amar você. Ele olhou para ela, ofendido. Mais adiante na estrada, a linha de frente dos Dicateans estava encurralada, agora cercada por nosso povo. Os alacrianos que saíram do túnel destruído estavam se dispersando pela cidade com apenas uma oposição simbólica. Por favor, me escute, implorei, algo que não me lembrava de ter feito na minha vida adulta. Eu ouvi a mensagem. E sua missão aqui já está cumprida, pai. Arthur não está aqui, juro pela minha vida. Quando a palavra pai saiu dos meus lábios, a expressão de Corbett se suavizou. É claro. Eu vejo. Ele olhou ao redor, para o perímetro dos grupos de batalha que hesitaram em avançar sem ele, todos membros e servos de sangue de Noir. Homens. Volte para o portal. Cair para trás. Nossa presa não está na cidade. Suprimi um sorriso surpreso quando Lenora entrelaçou o braço no meu.
Aryan me deu um pequeno aceno de cabeça e uma piscadela rápida, enquanto Taiga olhava carrancudo para a batalha que ainda se desenrolava acima e abaixo de nós na estrada, um grande martelo preso em 2 punhos com os nós dos dedos brancos. Se eu conseguir falar com Lyra Drade, posso. O raio de chamas pretas e azuis atingiu nosso meio, explodindo contra um escudo rapidamente conjurado a apenas alguns centímetros de distância. Eu me senti levantar do chão e cair com força antes de rolar. Quase sem mana para me proteger, o impacto com a pedra dura foi como ser pisoteado por um rebanho de Vogarts. Corbett caiu de joelhos, enquanto Aryan conseguiu pegar Lenora. Taejen correu para frente, colocando-se entre meu sangue e o atacante, mas depois hesitou. Houve um brilho de fio de prata tremeluzente, rápido demais para formar um escudo, e sangue jorrou da garganta de Taejen. O grande guerreiro olhou confuso para o sangue derramando em seu peito, então uma mão pressionou seu pescoço. A compreensão o atingiu tarde demais, e seu martelo bateu no chão, seguido rapidamente por seus joelhos quando ele desabou. Não, eu respirei, o esforço enviando uma dor aguda em minhas costelas e peito. Ainda no chão, segui a linha do olhar morto de Taejen para meu tio-avô, Justus. Seu cabelo e cavanhaque grosso ficaram um pouco mais grisalhos desde a última vez que o vi. Seus olhos escuros brilharam de raiva. Ao contrário de Corbett, Justus usava uma armadura ornamentada e carregava uma bela espada no quadril. Um fino filamento de fio prateado orbitava ao redor dele. O que diabos você pensa que está fazendo? Lenora retrucou, fazendo com que Aryan a puxasse para trás e mudasse de posição para garantir que estava na frente dela. Explique-se, Justus. Dê-nos uma razão para não. Outra bola de fogo preto-azulada saltou sobre eles, mas desta vez vários escudos apareceram, absorvendo tudo. Meu foco parecia aumentar e diminuir enquanto eu procurava pela conjuradora e, quando a encontrei, mal pude acreditar no que estava vendo. Tia Melita segurava outra chama na mão. A expressão do mais puro ódio em seu rosto teria sido suficiente para me tirar o fôlego, se eu a tivesse percebido, para começar. Melita. Corbett disse incrédulo. Ele examinou os magos que se reuniram em torno de Justus, me levando a fazer o mesmo. Eles eram soldados de Noir e vários membros de nosso sangue estendido. Não se atreva a falar comigo, Grão-Lorde de Noir, ela rosnou, sua voz como uma foice em meio ao barulho do combate. Olhando Corbett nos olhos, ela cuspiu no chão. Você nos destruiu, você e aquela bruxa, Cerys. O que aconteceu? Corbett perguntou, sua voz sombria de pavor. Lágrimas vazaram dos olhos de Melita e todo seu corpo cerrou-se como um punho. Achei que ela fosse lançar outra bola de fogo, mas em vez disso a tensão explodiu dentro dela em um grito sufocado. Arden está morto, seu bastardo. E Quon, Arlo, meu marido e filhos, mortos. Por causa de você. Porque você escolheu lutar contra um deus. Corbett empalideceu. O sangue de Noir sempre foi agressivamente político e as relações entre os membros do sangue eram repletas de tensão, mas Corbett e Arden sempre permaneceram firmemente leais um ao outro. E os mais pequenos? Arlo, quem faria mal às crianças? Perguntei, mas minha voz se perdeu sob as ondas de som emitidas pela batalha acima e abaixo de nós. No momento em que você ficou do lado de Cerys, seu maldito Iglode de Noir, Justus disse, enrolando o fio de prata com força. Mas vou reivindicar nossa honra. Primeiro, matando você e todos os seus traidores anônimos, e depois encontrando e entregando Arthur Levin ao Alto Soberano. Ele cortou com as mãos e o filamento prateado brilhou. Escudos surgiram e feitiços explodiram de ambos os lados. Ambos os lados atacaram e, de repente, uma terceira frente de batalha irrompeu, exceto que esta era Alacriana contra Alacriana, sangue contra sangue. Uma onda de choque me derrubou novamente e me senti rolar várias vezes antes de parar. Estendi a mão para minha nova forma de feitiço e chamas dançaram em minha pele, mas o efeito foi fraco e o esforço conjurou uma dor lancinante em meu âmago. Desesperadamente, procurei Lyra na estrada.
Se ela interviesse, a luta teria que parar, mas houve uma onda de tropas anas vindas do centro da cidade e eles estavam avançando pela estrada. Eles quase chegaram ao túnel que ainda emitia soldados alatrianos, e ela estava ocupada afastando-os. A luta entre Ceres, Silhit e Byron desapareceu de vista. Embora eu ainda pudesse sentir as ondas de seu poder colidindo umas contra as outras à distância, Ceres ou Silhit também não puderam me ajudar. Lentamente, eu me levantei. Corbett travou uma batalha com Justus, enquanto Lenora se defendeu dos feitiços de Melita. Aryan enfrentou 2 Denoir Strikers, e soldados de ambos os lados lutaram e morreram ao seu redor. A lâmina carmesim da minha espada tilintou ao deslizar da bainha. 2 dos fragmentos de prata foram ejetados da minha braçadeira e começaram a orbitar ao meu redor, e eu caminhei para frente com uma calma que não sentia. Uma mulher que reconheci como um dos guardas pessoais de Justus avançou contra mim, segurando firmemente um machado de aço fosco em ambas as mãos. Mais uma vez, imbuí mana em minha nova forma de feitiço, empurrando com mais força desta vez, e chamas saíram de mim, correndo pelo chão em direção à mulher. A fumaça e o fogo se contorceram e dançaram ao meu redor enquanto formavam várias silhuetas em chamas idênticas à minha. A atacante hesitou, seu foco mudando rapidamente entre as diferentes aparições. Minha lâmina sibilou ao cortar o ar, e ela girou e ergueu o machado, recebendo o golpe. Ao mesmo tempo, uma lança de fogo negro queimou a panturrilha da mulher a partir de um dos meus orbitais. Ela gritou e caiu de joelhos, e eu a chutei no peito, fazendo-a cair esparramada. Pare com isso! Eu gritei, tentando imbuir minha voz de comando. Abaixe os braços e ouça. Já ouvimos muito você. Melita gritou, virando suas chamas contra mim enquanto meu próprio fogo ilusório estava desaparecendo. Quando sua bola de fogo foi lançada em minha direção, um escudo de mana escura girando rapidamente apareceu para desviá-la de volta para ela. Ela teve que se esquivar e um de seus próprios soldados foi engolfado inesperadamente. Então o sangue espirrou no chão e Corbett caiu, com um corte longo e serpenteante na perna. Justus não esperou para saborear sua vitória, mas voltou sua atenção para mim. Você é tão culpada quanto seu pai adotivo, sua garota egoísta e traidora. Enquanto ele falava, seu fio prateado brilhava em minha direção. Eu o empurrei para o lado, mas a força do golpe me fez tropeçar para trás. Lenora se inclinou sobre Corbett, envolvendo os dois em uma barreira protetora, e nenhum outro escudo estava por perto para me proteger. Quando veio o próximo ataque, meu bloqueio estava ainda mais desesperado e fui rapidamente forçado a atravessar a rodovia. A borda íngreme apareceu na minha periferia e de repente percebi que estava de costas para uma queda de 30 metros até o próximo nível de casas. Bloqueei repetidas vezes e, de repente, o fio prateado envolveu minha espada carmesim. Com um puxão forte, a lâmina voou, batendo na pedra, longe demais para que eu pudesse alcançá-la. Lenora já havia percebido o que estava acontecendo e lutou para vir em meu auxílio, mas Melita mais uma vez aprendeu, e tudo o que ela pôde fazer foi evitar que ela e Corbett fossem reduzidos a cinzas. Os olhos frios e cheios de ódio de Justus cravaram-se nos meus. Para Iblood de Noir, ele disse com orgulho, e seu feitiço brilhou. Um florete fino o pegou, desviando o fio e evitando que cortasse minha garganta. Aryan brandiu sua arma, aparecendo do nada para ficar totalmente na minha frente. Desculpas pelo atraso, minha senhora. Eu deveria ter vindo em seu auxílio antes. O fio enrolou-se e partiu-se para Aryan como uma cobra soberana, mas o florete do meu protetor brilhou como uma velocidade ofuscante enquanto ele bloqueava uma e outra vez, parecendo mais do que páreo para Justus. Uma bola de fogo explodiu bem na nossa frente. Um escudo lançado rapidamente absorveu parte do golpe e impediu que o calor nos incinerasse, mas Aryan foi levantado e jogado em mim. Caí para trás, sentindo meus pés saírem do chão sólido. A beira da estrada ergueu-se e afastou-se de mim enquanto eu despencava sob ela. Em puro desespero, lutei para segurar Aryan, que estava caindo comigo.
Apesar do vento forte da nossa queda passar assobiando, ele se contorceu como uma graça felina, passando os braços em volta de mim e virando nossos corpos. Percebi tarde demais o que ele pretendia fazer, mas ele esmagou meu corpo contra o dele e apoiou minha cabeça e pescoço em seu peito. Mana envolveu-o e infundiu seus músculos, estendendo-se ligeiramente para mim. Fechei os olhos. A escuridão ficou vermelha e eu só entendi a dor quando todo o ar saiu dos meus pulmões. Tudo estava tocando e se movendo, e senti o conteúdo do meu estômago subindo pelo esôfago. Essa sensação física chamou minha atenção para meu corpo, especificamente para suas partes individuais, que agora estavam em agonia. E, no entanto, o fato de eu sentir dor significava que ainda não havia terminado. Lutei para abrir os olhos. Eu estava deitado de lado e a primeira coisa que vi foi Arya. Sangue vazou de sua boca e se acumulou em volta de sua cabeça. Seus olhos estavam fechados, mas havia um movimento irregular de subida e descida em seu peito. Não tive nenhuma noção do tempo enquanto fiquei ali imóvel, pensando apenas que precisava me levantar, precisava ajudá-lo, mas não tinha capacidade para fazê-lo. Eu estava lutando para respirar e, apesar de toda a dor, quase pude sentir meu pulso enfraquecendo. Meu corpo está em choque, deduzi com o ar de quem descobre um novo aspecto da magia. Comecei a aprimorar meus sentidos em meus membros, um de cada vez. Primeiro, mexi os dedos dos pés e depois girei os tornozelos. Quando movi minhas pernas, a dor percorreu meus quadris e costas. Em seguida, movi meus braços e, finalmente, rolei de bruços. Garras ardentes de agonia cravaram-se em meu abdômen e peito, e eu senti enjoo novamente. Tremendo, levantei-me, primeiro apoiando-me nas mãos e nos joelhos e depois, cambaleando, fiquei de pé. Foi um pequeno milagre que minhas pernas aguentassem meu peso, mas aguentaram. Tropecei e tive que me apoiar na parede de uma casa de pedra esculpida, mas não caí. Um movimento mais adiante na rua onde eu havia pousado fez minha cabeça girar, o que fez com que ela nadasse perigosamente e meu equilíbrio vacilasse. Encostei as costas na parede e fechei os olhos, esperando que a rotação parasse. Quando consegui abri-los novamente, observei uma figura familiar com cabelos castanho acinzentados saltar sobre um telhado e uma flecha branca de pura mana ser lançada de seu arco. Respirando fundo, cada uma delas fazendo meu peito palpitar com uma dor profunda, limpei minha cabeça e me afastei da parede. Meu único pensamento era alcançá-la. Ele me ajudaria. Alice poderia curar Arya. Ela não poderia. A caminhada pela rua pareceu levar uma vida inteira. O barulho da batalha estava por toda parte, mas não havia combate diretamente ao meu redor. A estrada escavou a parede da caverna e perdi ele de vista. Só quando fiz a curva, passando por uma fileira de casas anas, é que a vi novamente. Parei, cambaleando novamente, enquanto tentava entender o que estava vendo. Crianças. Eu disse em voz alta, certo de que era uma alucinação ou algum truque do meu ferimento. Porque me pareceu que ele havia feito prisioneiros alguns estudantes da Academia Central. Mas por que eles estariam em Vildorial? Tudo se encaixou. Eleanor. Eu engasguei, tropeçando em sua direção. Ela desviou o olhar de seus prisioneiros e soltou um suspiro horrorizado, dando alguns passos hesitantes em minha direção antes de se lembrar de manter sua flecha apontada para os alunos. Caera, mas o que aconteceu? Você está... Ela saiu de seu estupor. Precisamos levar você até minha mãe para os alunos, ela disse. Pegue seu amigo. Vamos, vocês são prisioneiros de guerra agora. Minha mãe é uma emissora, uma curandeira. Os alunos pareciam confusos e inseguros, mas quando ele baixou o arco e correu em minha direção, suportando um pouco do meu peso, eles obedeceram. Arya, meu guardião, ele precisa. Mana correu para mim enquanto ele ativava seu feitiço, aliviando a dor em meu núcleo. Sem esforço consciente, a mana penetrou em meu corpo, ajudando a aliviar a dor. Eu aparecia e desaparecia enquanto caía aliviado sobre ele, consciente apenas de colocar um pé antes do outro.
Os alunos e Eli trocaram algumas palavras, mas eu não as compreendi. Cruzamos o caminho de outros alacrianos, mas eles olharam para mim e passaram por nós. Então encontramos Dicáteas nos perseguindo, mas eles olharam para ele e nos deixaram sozinhos também. Seguimos por um caminho sinuoso e difícil de descida, evitando a estrada principal, que estava repleta de combates. Eu podia ver o Instituto Earthborn, além dele, os níveis mais baixos da caverna, quando o tremor começou. Como um terremoto, percorreu toda a caverna de uma só vez. Bem abaixo, um buraco perfeitamente circular se abriu no chão do nível mais baixo, quase invisível para mim. Apertei os olhos, pensando que talvez o buraco estivesse na minha visão, mas algo estava saindo dele. Mais uma vez, pensei que fosse o choque ou talvez uma concussão, mas então os outros começaram a falar também. Chifres de Vritra, o que é isso? É algum tipo de fera? Mas isso não é uma pessoa. Olha, há mais deles. Abismo nos leve, veja quantos. Sabendo que não estava vendo coisas, olhei mais de perto. A primeira criatura a rastejar para fora do buraco era parecida com o lagarto, embora andasse sobre duas patas traseiras, tendo metade da altura de um homem. Exceto a besta de mana parecia ser apenas um componente orgânico de outra coisa. Veias brilhantes traçavam suas escamas, que eram de um cinza claro, como se tivessem descolorido todas as cores. O baú estava coberto por uma placa espessa de metal cinza azulado com runas gravadas, mas o estômago estava aberto, revelando uma subestrutura mecânica abaixo da superfície orgânica, protegida por uma camada suavemente brilhante de mana transparente. A mandíbula inferior foi removida, revelando mais mana translúcida. Através dele, eu mal conseguia ver o rosto concentrado de um jovem, com os olhos escondidos atrás de uma faixa com runas gravadas. Seus braços também eram ligeiramente visíveis através das lacunas dentro da carne orgânica da besta de mana e da subestrutura subjacente de metal cinza azulado, onde mana mais translúcida protegia os braços internos da besta de mana. Eu não tinha certeza de como chamá-lo. Armaduras. Algum tipo de exoesqueleto. Presa em um punho enorme e com garras estava uma espada grande demais para ser empunhada confortavelmente por alguém sem adornos, mas que se ajustava perfeitamente à grande besta de mana. Isso é uma pessoa? Ele perguntou com um arrepio. Não há mana vindo deles, mas eles estão liberando uma aura muito forte. Mas como? Minha língua parecia grossa na boca enquanto eu falava. Então, este é o projeto secreto de Gideon.